Alô, meninas e meninos, tudo bem? Hoje vou dar continuidade à filosofia existencialista. Falei de Sartre, falei de Albert Camus, hoje vou falar da Simone de Beauvoir. Não posso deixar de falar dela. Ela é o ícone do pensamento filosófico feminista, sendo que suas ideias se identificaram também com o existencialismo, que foi tema da aula anterior. Nessa aula anterior, eu falei bastante Sartre, né? E ainda vou falar um pouco dele, devido ao relacionamento que esse filósofo teve com Simone de Beauvoir durante a vida deles, tá? Mas quem foi Simone de Beauvoir? Pelo nome vocês já sabem que é francesa, né? Ela nasceu em Paris em 1908 e vai morrer também nessa cidade em 1986, portanto, com 78 anos. Ela era uma escritora, filósofa, existencialista, como eu falei, feminista. E, como eu já disse, ela teve um relacionamento sério com o Sartre, que eu vou falar. Bom, ela morreu, só uma parte, ela morreu de pneumonia, um agravamento da pneumonia em 1986, lá em Paris, tá? Bom, quem era Simone de Beauvoir? Ela era filha de um advogado e ator amador chamado Georges, e sua mãe se chamava Françoise. Ela foi sempre uma criança atraente. Dizem que na adolescência ela ficou meia sem graça, mas como criança ela era muito atraente, muito bonita. Mas muito mimada e teimosa e lutando sempre para obter o que ela queria. Dizem que em 1909, seu avô materno, Gustave Brasseur, presidente do grande banco Meuse, faliu e jogando toda a família na pobreza. E por seu pai não ter recebido nenhum dote, não recebeu nada, o pai dele entrou na falência, ele teve que se mudar com a família para um apartamento menor, tá? Mas, durante toda a sua infância, Simone diz nas suas memórias que sua família sempre lutou para se pôr no seu lugar na alta burguesia. Nunca saiu do pedestal da alta burguesia, apesar de pobre. Mas, e seu pai, que ela ouviu muitas vezes seu pai falar para ela e para a irmã, ela tinha uma irmã, só as duas irmãs. Disse muitas vezes para as duas: vocês, meninas, nunca se casarão, pois eu não tenho nenhum dote para dar. Porque naquela época tinha que dar dote para casar a mulher, né? Bom, nas suas memórias também, Simone diz que sempre esteve consciente de que seu pai teria preferido um filho homem ao invés de duas filhas. Mas muitas vezes, para sua alegria, ouvia seu pai falar: a Simone pensa como um homem. Isso, diz ela nas suas memórias, que a agradava muito. Bom, e os estudos dela e da irmã? Nos estudos, desde novinha, Simone sempre se destacou, herdando do pai o amor pelo teatro e pela literatura. E ele sempre incentivava as filhas que estudassem muito, pois estava convencido que somente o sucesso acadêmico poderia tirar as filhas da miséria, já que ele não tinha dote para elas casarem. Bom, a irmã de Simone também foi uma pessoa renomada, se tornou uma grande pintora, Hélène. Bom, as duas, tanto ela quanto a irmã, frequentavam uma escola católica para meninas, algo que era desprezado pelos intelectuais. Sabe por quê? Porque essas escolas eram vistas assim, escolas católicas para meninas. Então, os intelectuais diziam que eram escolas para as mulheres casarem ou para serem freiras, tá? Então, eram desprezadas essas escolas. Sua mãe costumava frequentar as aulas com as filhas, o que desgostava muito Simone, ela não gostava. Acho que sentava-se atrás delas, como a maioria das mães faziam na época. Mas Simone detestava e chamou a mãe no seu diário que ela era intrusa, que ficava espiando cada movimento seu e da sua irmã, tá? Bom, agora o que vai acontecer quando ela tem 9 para 10 anos? Ela fica amiga de uma menina também, acima do seu tempo, na mesma escola que ela estudava.
Essa amiga, uma tal de Elisabeth Mabille, que era de família riquíssima, que Beauvoir chamou de Zazá. Nas suas memórias ela fala muito sobre Zazá, escreve um livro falando dessa Zazá. Por quê? Porque, além de ser sua melhor amiga, ela tinha ideias na frente do seu tempo. E também porque ela morreu entre 20 e 22 anos. Tem fonte que fala 20 para 21, tem fonte que fala 22 anos. Então, pouco mais de 20 anos, ela faleceu. E ela diz, segundo o seu próprio depoimento, a Simone fala que a morte dessa amiga foi uma das mais doloridas perdas que ela teve na vida. Bom, e quem era essa Zazá? Essa Elisabeth Mabille, que a Simone chamava de Zazá. Segundo ela, era uma revolucionária em matéria de ideias e atitudes para a época. Essa Zazá achava a humanidade desprezível, principalmente aquelas pessoas que só respeitavam o dinheiro. E os hipócritas também ela detestava. Dizia que a maioria da humanidade era também hipócrita. Ela era cínica, tinha espírito cáustico e era super desembaraçada, não tinha medo de nada. Ela usava sempre cabelos curtos com aspecto de rapaz. Então, ela adorava essa amiga, tá? Enfim, essa amiga Zazá, que vai morrer, como eu falei, muito cedo, vai influenciar de forma definitiva a personalidade de Simone, tá? Em vários livros, vários depoimentos, vários diários, ela fala muito dessa Zazá e das suas ideias. E tem até fotos na internet das duas, né? E ela bebeu na personalidade dessa Zazá. Bom, quando ela estava na universidade, começou a namorar um tal de Mareu, que lhe deu o apelido de Castor. E esse apelido ficou firme na Simone. Até Sartre, nas suas cartas, quando escrevia para Simone de Beauvoir, chamava de Castor. Por que Castor? Diz que o castor é um animal que se entrega muito ao trabalho. Quando está trabalhando, ele fica muito obcecado, muito concentrado. E então, por isso que ela recebeu esse título de Castor, por esse namorado que ficou para sempre para os amigos mais próximos, tá? Bom, em 1928, quando ela tinha 20 para 21 anos, e ela ainda namorava esse tal de Mareu, conheceu Sartre. Ele e ela se preparavam para prestar um exame de mestrado, tá? Os dois concorreram nesse ano. Beauvoir com 21 anos, 20 para 21 anos, e Sartre com 24, tá? Dizem que o Sartre tinha sido reprovado no primeiro exame, então era a segunda vez que concorria. E nesse concurso, a Simone ficou em segundo lugar e ele ficou em primeiro lugar nesse exame de mestrado, tá? Bom, os dois tiveram logo afinidade de ideias, intelectuais também, a intelectualidade deles bateu, então logo ela se uniu a Sartre, numa relação forte e muito polêmica. Eles tinham uma relação muito forte, mas completamente aberta, pois ambos, durante anos e anos, viveram outras relações amorosas com diversas pessoas. Sua correspondência entre os dois é repleta de confidências sobre suas relações com outros parceiros. Uma das relações duradouras de Beauvoir foi com Claude Lanzmann. Esse Claude Lanzmann era um francês, escritor, jornalista, diretor de cinema, etc. Ele foi o editor-chefe de uma revista, Tempos Modernos, fundada por Sartre e Simone, tá? Mais tarde, esse namorado dela, Claude Lanzmann, foi o diretor do mais amplo documentário sobre o Holocausto. Foi um grande diretor de cinema. Ele morreu em 2018, com 92 anos, tá? Bom, vamos voltando a Simone e Sartre, tá? Os dois sempre mantiveram uma relação amorosa e intelectual, tá? E apesar desse romance ter sido longo, ela tá na história que ela teve vários relacionamentos, até femininos. E Simone
mas a parte desses relacionamentos dos dois, amorosos, relações amorosas, relações intelectuais, um se abrir para o outro, falando das suas relações secundárias, Simone foi uma grande colaboradora de Sartre, com a obra filosófica de Sartre, pois revisou muitos de seus livros, tá? Bom, em 1943, em plena Guerra Mundial, vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial vai de 39 a 45, Simone publicou seu primeiro romance, em 1943, chamada A Convidada. No ano seguinte, em 1944, Sangue dos Outros. Além de romances, também publicou vários ensaios filosóficos. Mas o mais polêmico surgiu em 1949. Ela publicou O Segundo Sexo, seu grande ensaio sobre a condição da mulher. Esse trabalho de reflexão filosófica e sociológica sobre a mulher ajudou a traçar os caminhos do feminismo a partir de então. O livro trata da hierarquia dos sexos e da opressão que a mulher sofria, tanto em termos biológicos, como históricos, como sociais e como políticos, tá? O segundo sexo foi um escândalo na época e na sociedade. Isso era a época de 1950. E as reações contra a obra foram muito violentas, tão violentas que ela teve que sair da França. Foi para outros países, inclusive até para o norte da África. E para vocês saberem, esse livro, O Segundo Sexo, a Igreja Católica incluiu até no Índex. Vocês sabem o que é o Índex? A lista dos livros proibidos, tá? Como eu falei, com a repercussão do livro, com com esse escândalo, ela foi embora, tá? E aí foi com Al Green, que era outro namorado da época, e viajou o mundo, mas sempre se correspondendo com sempre correspondendo com Sartre, tá? Bom, nessa década de 50, 60, Sartre assume uma postura política mais atuante, tornando-se também ativista. Abraça o comunismo, defende a libertação da Argélia, do colonialismo francês, etc. E ela sempre junta intelectualmente com ele. Vocês sabem que a Argélia, onde nasceu Alberto Camus, era uma colônia francesa, tá? Uma passagem curiosa. Nessa ocasião, né, sugeriram, né, a De Gaulle, que governava a França, sugeriram a De Gaulle que prendessem Sartre, que estava contra a França e a favor da Argélia, tá? Porque o Sartre defendia publicamente a deserção dos franceses, dos soldados franceses convocados para lutar na Argélia. Que esses soldados franceses convocados que desertassem, que não tinha nada aqui lá na Argélia, né? Prejudicar essa colônia, né? Essa colônia francesa. Então, sugeriram a De Gaulle, que era o presidente, né? Para prenderem o Sartre. E essa frase ficou famosa de De Gaulle: não se prende Voltaire. Não vou prendê-lo porque não se prende Voltaire. Por quê? Porque Sartre era considerado por muitos como o Voltaire do século XX. Já dei uma aula sobre Voltaire, um grande filósofo, tá? Da Idade Moderna. Bom, e vamos continuar com o Sartre. Vocês sabem, morreu em 1980, com 75 anos, e Simone, 8 anos depois, em 1986, aos 78 anos, como eu já falei. Ela foi sepultada no cemitério de Montparnasse após uma cerimônia que reuniu 5.000 pessoas que seguiram a pé até o túmulo de Sartre. Simone partilha da mesma tumba onde está Sartre. Estão os dois enterrados na mesma tumba, tá? Bom, para terminar a aula, eu vou falar alguma coisa sobre algumas frases deixadas pela Simone de Beauvoir. Primeiro vou falar sobre um trecho de sua autobiografia, que ela escreveu
Memórias de uma moça bem comportada. Esse livro, Memórias de uma moça bem comportada, é uma autobiografia, mas que ela escreveu em terceira pessoa, não em primeira. Não falou eu, ela fala ela, a menina. Mas é ela, porque Memórias de uma moça bem comportada é sua autobiografia. Então, uma frase retirada dessa autobiografia, ela fala o seguinte: a infância e a juventude dessa menina a tornaram dona de um espírito inconformado. E sua busca constante pela verdade representam uma época vivida por ela. A infância e a juventude dessa menina a tornaram dona de um espírito inconformado e sua busca constante pela verdade representam uma época vivida por ela, tá? Então, ela sempre procurou a verdade e sempre foi assim, foi um espírito inconformado, tá? Agora, outras frases dela, que eu acho que são bem interessantes, tá? Para terminar a aula. Se não foste feliz quando jovem, certamente agora tens tempo para o ser. Se não foste feliz quando jovem, certamente tens agora tempo para o ser. Então, vamos dançar, meninas. Quem não foi feliz, já tem tempo para ser feliz, tá? O ideal do amor, outra frase. O ideal do amor e da verdade, essa é espetacular, reparem. O ideal do amor e da verdadeira generosidade é dar tudo de si. O ideal do amor é dar tudo de si, mas sem sentir que isso lhe custou alguma coisa. Quer dizer, não adianta você dar tudo de si, pois, estou cansada, eu me acabei, não. O ideal do amor e da verdadeira generosidade é dar tudo de si, mas sentindo como se isso não lhe custasse nada, tá? Gente, eu vou ficar por aqui. A Simone tem muita coisa, esses livros que eu comentei dela são muito interessantes, que era principalmente esses 3 livros mais que eu comentei, que seria bom ler, porque ela realmente estava acima da época dela. Beijos!